Bem, irmãos, bem, Jesus é o Senhor. Sejam muito bem-vindos, irmãos, mais uma reunião da igreja. Também aos irmãos que estão nos ouvindo da sua casa, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do canal da Igreja Itaúna. Já pedimos já que você possa deixar o seu like para fortalecer esse canal, para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas. E também você divulgue para os seus amigos, companheiros, o nosso canal, que é uma maneira de nós estarmos evangelizando, amém? Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos hoje à quarta mensagem desse volume do Alimento Diário, que tem por título Buscar as Coisas lá do Alto. Vamos falar junto? Buscar as coisas lá do alto. Bem, e esse tema de hoje, ele é o tema central do Alimento Diário, que é buscar as coisas lá do alto. Gostaria de ler com os irmãos Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, amém? Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4. Bem, os irmãos acharam? Vamos desfrutar junto, bem? Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aleluia! Buscai as coisas lá do alto. Bem, irmãos, essa série de mensagens que nós estamos ouvindo é um ruminar, né? Do que o Senhor tem falado para nós, né? Do que os irmãos têm compartilhado nas mensagens anteriores. Hoje nós estamos aqui suando na carne. Mas nós, irmãos, né? Semana passada mostrou que isso aí é bem mais forte do que uma simples ideologia ou pensamento. Não é só questão do corpo físico. Por isso que Paulo tocou nesse ponto. Porque quando eles criam que o corpo, que nada do corpo tudo era ruim, nada procedia de bom do corpo, alguns, os gnósticos lá, eles pregavam que Jesus era anjo. E lá na igreja em Colossos, a gente viu em mensagens anteriores que tinha até culto a anjos. Então Paulo tratou com essa questão por quê? Porque se o Senhor Jesus é um anjo, como que ele ia morrer por nós? Então, se o Senhor Jesus não tivesse vindo de carne e sangue, como que ele ia derramar o seu sangue na cruz por nós? Então, Paulo tratou com essa questão, irmãos. Eu não posso, aqui, os irmãos conhecem lá em João, capítulo 1, fala que, 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de realidade. Ou seja, Jesus veio em carne, irmãos. A redenção de Cristo. Nós vimos nessa semana que o Espírito composto, o óleo da unção, tudo que o Senhor passou ali, como que ele ia passar se ele fosse um anjo? Então Paulo tratou com essa questão. Hebreus 2,14 fala que os filhos têm participação comum de carne e sangue. E fala que ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o Senhor Jesus, ele veio, irmãos. Ele veio com carne e sangue.
Por isso que João falou que, em 1 João, que o que nós temos visto, ouvido, e nós também apalpamos, com respeito ao verbo da vida, né? Senhor Jesus! Então, irmãos, Cristo, Senhor Jesus, Ele é Deus, mas Ele também é homem. Há um homem na glória, que é vida para nós. Irmãos, se Ele não fosse homem, como que a Bíblia fala que Ele ia compadecer de nós? Ele ia compadecer das nossas fraquezas. Ele não era um anjo. Então, isso é uma vacina muito forte que Paulo deu ali para os Colossenses, irmãos, que quando atrás de toda ideologia, você pensa que é simples, uma ideologia, um ensinamento, sempre tem algo que é contra a economia de Deus. Você começa ali sendo conduzido por uma linha teológica, uma linha de ideologia. Por exemplo, a ideologia do todos têm direito a ser feliz. Todas essas ideologias, essas crenças, você começa bem, se aperfeiçoando, mas hora que chega no final, tem algo ali que vai te desviar da economia central de Deus, né? Da economia de Deus, de coisas que nós não podemos abrir mão, irmãos. São coisas essenciais. Nós não podemos abrir mão de Cristo, né, que Ele é o Espírito, e nós também não podemos abrir mão da igreja. Cristo e a igreja é o casal universal, irmãos. Por mais que você pense que está certo, que você está bem, que você está vivendo uma nova experiência, irmãos, não podemos abrir mão de Cristo e da igreja. Por melhor que você tenha para me oferecer, se for me desviar de Cristo e também da igreja, eu não quero. Os irmãos querem? Amém, isso mesmo, irmãos. O nosso alvo é Cristo e a igreja, e nós não abrimos mão da nossa posição. Então, Paulo tratou com essa questão. Senhor Jesus. Mas, entrando já nessa semana, né, que o tempo passa rápido, nós vimos que a igreja em Filadélfia, ela tem um viver fora do convencional, né? O viver da igreja em Filadélfia não é um viver convencional. Ela tem um viver fora da caixa. Né? Nós cantamos um hino que são os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus. Mas por que eles são os trabalhadores da última hora? Eles são diferenciados. Porque eles não agem de maneira comum. Né? Se a maneira antiga funcionasse, pensa bem, irmão, se a maneira antiga de trabalhar funcionasse para o Senhor já tinha voltado, não tinha não? Quantos irmãos já passaram? Quantos grandes irmãos, mestres da Bíblia, gigantes espirituais? Mas o Senhor não voltou até hoje. Por que o Senhor não voltou? Por um lado, Ele está guardando os seus, né? Ele é longânimo. Mas por outro, irmãos, é porque a maneira de conduzir a obra não apressou a volta dele. Ou seja, a mesma maneira que nós usávamos há um tempo atrás, não vai trazer o Senhor de volta, irmãos. O Senhor vai demorar mais 200 anos para voltar. Então o Senhor precisou chamar uma força-tarefa. O Senhor chamou os trabalhadores da última hora. Ó Senhor Jesus, a hora deles, né? Eles trabalharam 1 hora só, mas eles trabalham de maneira dinâmica. Os irmãos tocaram nesse ponto, né? Que eles trabalham de maneira dinâmica. Senhor Jesus, ou seja, não param, né? Eles não perdem o ritmo. Né? Eles estão sempre ali trabalhando. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Nós lemos no Elemento Diário, né? Amém. Vamos ler? Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Então fala que Deus, ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, esses trabalhadores de última hora, eles não são grandes irmãos, sim, mas eles são as coisas loucas da terra que Deus escolheu. Né? Quando a gente tem experiência de ir para o SEAP e passar lá, ver na conferência, os irmãos que o Senhor tem chamado, ali é uma verdadeira caverna de Adulão. Né? Você olha os irmãos assim, você, puxa vida, né? Senhor Jesus, né? Esse jovem, né? Como é que esse jovem dessa maneira? Mas é o Senhor que se escolheu, irmãos. Né? Porque ele é um trabalhador da última hora. Ó Senhor Jesus. Davi, irmãos, eu notei uma frase aqui nesse livro aqui, estava desfrutando desse livro aqui, Os Fundamentos da Liderança Cristã, volume 1, e aqui fala de Davi. Então, eu notei algumas frases aqui que falam assim que o exército de Davi não passava de pessoas aparentemente sem futuro, mas foi com elas que ele venceu muitas batalhas e consolidou o seu reino. Ó Senhor Jesus! Ali estavam com Davi os renegados, né? Os endividados, amargurados de espírito, todos ali que estavam com todos os problemas. Se juntou a Davi ali na caverna de Adulão. Daí eles eram desprezados, mas foi com essas pessoas que Davi venceu todas as batalhas. Às vezes o exército de Saul podia ser mais correto, né? Mais certinho, né? Todo uniformizado, né? Tudo consta, né, Jorbés? O exército de Saul. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 12, ó Senhor Jesus. Agora eu preciso achar o versículo, quando eu anotei ele aqui. Ó Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas. Fala do exército de Davi. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala que o exército de Davi se tornou o exército de Deus. Doze, 22. Amém. Isso mesmo. Capítulo 12, versículo 22. Vamos ler? Naquele tempo, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Amém. Vamos ler mais uma vez? Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o exército aqui era de Davi ou era de Deus? Eles se juntaram, não foi a Davi? Mas a Bíblia fala que aqui é o exército de Deus. Ou seja, quem estava com Davi estava com Deus. Ó Senhor Jesus. Davi era o que o Senhor estava usando ali, irmãos. Hoje, irmãos, quando nós sabemos quem o Senhor tem usado, né, o irmão que está à nossa frente. Então, quando nós nos posicionamos, né, para conquistar o reino, ou seja, quem está com Davi está lutando do lado de Deus. E o Senhor tem usado, né, os nossos jovens, nossos adolescentes, né, principalmente os adolescentes e crianças, né, para ser esse exército poderoso, né, essa tropa que vai conquistar a terra para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem uma outra frase aqui também que eu notei que fala assim: o exército de Davi não passava de pessoas aparentemente sem futuro, né? Eu falei com os irmãos já, né? Mas foi com elas que ele venceu. A outra frase fala assim: Davi transformou um grupo de desajustados em homens poderosos.
Oh, Senhor Jesus! Irmãos, a caverna de Adulão, ela tem o poder de transformar homens desajustados em homens poderosos. Por isso nós temos que pregar o evangelho, irmãos. E como fala em 1 Samuel 16:7, nós não podemos ver a aparência, porque o Senhor, Ele vê o coração. Às vezes aquele jovem que você despreza, às vezes aquele irmão que você acha que não dá nada por ele, mas a vida da igreja, que é essa caverna de Adulão, irmãos. A vida da igreja é uma caverna de Adulão, né? Olha o nosso passado. A maioria aqui está com Davi, irmãos. Endividados, amargurados de espírito, todo atrapalhado aí fora, né? Não era isso? Como diz Paulo, bêbados, maldizentes, todas as dificuldades que tinham aí fora no Egito, irmãos. Mas um dia o Senhor te trouxe para a caverna de Adulão, que é a vida da igreja, irmãos. E ali, quando você é submisso, o viver da igreja tem o poder de transformar homens desajustados em homens poderosos. Nós temos que o quê? Submeter ao trabalhar de Deus. Senhor Jesus, os jovens, os adolescentes, eles têm uma característica aqui, que o Senhor pode usar eles. Que nós vimos essa semana, que é a simplicidade, a obediência e o foco. Vamos falar junto? Simplicidade, obediência e o foco. O Senhor tem usado eles, os adolescentes. Primeiro, os adolescentes e crianças, eles são simples, mano. Eles são simples em receber a palavra de Deus. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos ler? Outra razão. Ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Amém. Acolhestes não como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus. Então os adolescentes e crianças têm essa característica de simplicidade, de acolher a palavra de Deus. O Senhor fala lá em Isaías, que o espírito, do espírito humilde, que ele, o alto sublime, ele habita com quebrantado e humilde de espírito. Ou seja, aquele que é vazio para receber a palavra de Deus. Nós, irmãos, nós somos cheios de questionamento para receber a palavra. É ou não é verdade? Os irmãos falam a palavra, o Senhor usa os profetas e nós analisamos com a nossa bagagem de conhecimento. Na vida da igreja, os irmãos sabiam que tem até um outro serviço, que são os comentaristas de mensagem. Já viu os comentaristas de futebol? O irmão está falando uma palavra. Nós precisamos ter um para edificar a igreja. O irmão do seu lado, o comentarista, entra e fala, ele quis dizer, é que não é bem assim, que nós vamos ser um, alma, não sei o que tem e tal. E às vezes o irmão está desfrutando, vocês assentaram perto de algum comentarista de mensagem, aí o irmão está compartilhando algo, fala um versículo, mas esse ponto aqui, não é bem assim, que ele quis dizer, se você for ver lá em Atos, lá atrás, tem um significado, não sei o que tem. Então, isso mostra que nós temos dificuldade em aceitar. Nós temos dificuldade, em aceitar aquilo que o Senhor fala. Nós sempre queremos colocar o nosso jeito, o nosso conceito, o que nós aprendemos. Mas os adolescentes e crianças são simples, irmãos. O que pede para eles fazer, eles fazem. Aqui, vou expor os irmãos aqui que sentam aqui um pouquinho, mas não os irmãos responsáveis, não. O operador que fica ali. Todo domingo, o João escolhe alguém para vir aqui dobrar
aqui, né? Eu ia falar o pano, né? Mas não é não, né? A toalha, né? Eu pensei o dia inteiro para não falar o pano, tá vendo? Eu esqueci. Escolhe alguém para vir dobrar a toalha aqui da mesa do Senhor. E o João, né, João? Toda vez que chama a gente, né? Eu, Luizão, Carlinhos, é uma dificuldade, irmãos. Ninguém quer vir aqui. O João, vai lá. Aí a gente, a hora que o João. Vou contar meu segredo pro João agora, acabou, né? A hora que o João vira para trás, eu já finjo que estou lendo a Bíblia. Só porque aí o João fica assim, chamei, eu estou lá de cabeça baixa. Aí vai, chama o outro. Por quê, irmãos? Irmãos, nós não. O velho homem, irmãos, os irmãos pensam que o velho homem não gosta de estar aqui, irmãos. Nós estamos aqui é por causa de Cristo e da igreja. Né? Quem ambiciona, às vezes, uma função na igreja, porque não sabe o que é a responsabilidade e está aqui na frente. Porque, na verdade, nós não queremos ser expostos, irmão. Nós queremos ficar tranquilo. Todo aquele que se apresenta, ele é exposto. E ele erra mais. Então, mas aí tem um adolescente, né? Ele não está aqui hoje, não, que é o André, né? Eu não vi o André, filho do Juninho. Ele está aí? Ah, não vi, não. Toda vez que chamo o André, o dia que eu fui servir com o André, o João chamou o André, fui exposto. E ele foi quietinho, não murmurou. A hora que eu assustei, ele já estava aqui. Enquanto eu estava razoando lá, ele já estava aqui, irmãos. Ou seja, os adolescentes, eles são simples. Eu estou me expondo para os irmãos, mostrando como que nós somos complicados, irmãos. Nas mínimas coisas. Chama um adolescente, vai lá dobrar a toalha, ele vem. Chama o Alessandro, vai falar, semana passada já fui eu. Mas também toda semana é eu. Como que nós somos complicados, mas o Senhor tem dado graça para eles, irmão. Por causa da simplicidade e por causa da obediência. Ou seja, eles são obedientes, irmãos, em poder servir o Senhor. O Guilherme está aí? Não, né? O Guilherme preparou um vídeo aqui para os irmãos, porque essa semana os irmãos sabem o que aconteceu aqui, na igreja de Itaúna? O que aconteceu? Amém! A casa de adolescentes. Você não ficou sabendo, fique sabendo que esse final de semana, graças ao Senhor, teve a casa de adolescentes. Os nossos adolescentes estavam aqui, transcrevendo, tocando na palavra. Louvado seja o Senhor. Então os irmãos prepararam um vídeo. Está aí na Ponte de Bala, hein? Para mostrar para os irmãos.
Amém. Aí eu gostaria aqui de convocar aqui dois capitães aqui, né? A Virgínia e o Guilherme, para eles dar um testemunho para os irmãos que eles serviram. Como foi a casa de adolescentes essa semana, amém? Vamos lá? O Jorbeto, meu tempo está correndo. Sobe aqui, por favor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito. Ó Senhor Jesus. Né, através do nossa tropa, através do exército, né? Nós precisamos nos posicionar para servir o Senhor, irmãos. Mas por que às vezes eu ainda tenho dificuldade? É porque, infelizmente, às vezes eu ainda estou muito preso às coisas dessa terra, né? O tema central é buscar as coisas lá do alto. Ou seja, os adolescentes eles estão buscando as coisas lá do alto. Eles não estão preocupados com promoção, não estão preocupados com status social, né, em tranquilidade na vida financeira, na vida profissional. Os adolescentes eles têm um coração simples. E nós estamos aí preocupados com tantas coisas, né? Nós vimos o testemunho que eles dormem com Deus e acordam com Deus. E nós dormimos preocupados e acordamos preocupados. Eu dormimos preocupado, e agora eu tenho que pagar isso aí, isso aqui que tem, tal. E no dia de manhã você acorda preocupado, não, mas hoje, será que vai dar tempo de eu fazer isso, mais aquilo outro? Mas a nossa salvação, irmãos, é buscar as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que o Senhor está falando para nós nessa noite isso. Né? Nós estamos, Gênesis 5, 24, eu queria que o irmão projetasse na King James, por favor, pode? Gênesis 5. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Amém? Os irmãos podem ler aqui, por favor, amém? Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Desapareceu, porque... Amém. Mais uma vez. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Agora com o espírito forte, coloca o seu nome no lugar de Enoque. Amém. Alessandro andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porque Deus o arrebatou. Aleluia! Andou sempre com Deus, irmãos. Sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porque Deus o arrebatou. Então o segredo aqui é o quê? Andando na terra com os olhos no céu. Né? Se nós estivermos com essa visão, buscando essas coisas, as coisas lá do alto, um dia o Senhor vai nos arrebatar. Senhor Jesus. Mas para isso, irmão, nós precisamos colocar o quê? A nossa mente no Espírito. Para mim buscar as coisas lá das coisas celestiais, para me ter comunhão com Deus, eu preciso buscar as coisas do Espírito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, nos fala que a maneira de colocar a mente no Espírito é através da palavra de Deus, é inculcando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, 6. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler junto, amém? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essas palavras que hoje te ordeno. Bem, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Nós vimos a importância do coração, né? De nós inculcar a palavra, de ter a mente no Espírito.
porque a palavra precisa cair em nosso coração. Mas aqui tem um ponto muito rico, irmãos. Nós vimos que agora tem a imersão dinâmica. Né? O que é a imersão dinâmica? É você aprofundar nos pontos que o Senhor falou. Por exemplo, aqui fala assim, essas palavras que hoje, irmão, é hoje, amém? Essas palavras que hoje te ordeno. Nós não podemos ficar vivendo palavras de tantos anos. Qual é a palavra que o Senhor deu para nós hoje? Vamos pegar a imersão de sábado. Senhor Jesus, essa é a palavra de hoje. Amém? Quem está com a folhinha aí, pode pegar o sábado aí. Ponto 3 e o ponto 4. Dá para jogar aí? Dá, né? Diz as igrejas: não tenhamos um coração endurecido. Vamos ter um coração trabalhado pelo Senhor, que inculca a palavra de Deus e ouve a palavra do Espírito. Bem, vamos ler mais uma vez? Por isso, ouça o que o Espírito diz, essas igrejas. Não tenhamos um coração endurecido. Vamos ter um coração trabalhado pelo Senhor, que inculca a palavra de Deus e ouve a palavra do Espírito. Ô Senhor Jesus, está vendo, irmão? Essas palavras que hoje, isso é a palavra de hoje, irmãos. Essa palavra de hoje é a palavra profética, né, que o Senhor tem falado para nós. A importância de nós ouvirmos o falar do Senhor. Né? A mente, nós vimos que a mente, ela é o quê? A parte líder da alma. A mente, lá em Romanos 8:6, fala que o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito dá para a vida. Né? Vida e paz. Ou seja, a mente no espírito é vida e paz. Mas mente na carne é morte, irmãos. Então nós precisamos o quê? Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Né? Ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Eu pedi ao irmão, eu tenho um tempo, me desculpa os irmãos estão lendo muito versículo, mas projeta Romanos 8:6 da King James também, por favor. Ó Senhor Jesus. Romanos, esse versículo 8:6. Amém. Amém. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, mente do Espírito é vida e paz. Então, como que eu vou transferir minha mente para o Espírito? Irmãos, através da imersão da palavra. Eu inculcar essa palavra em mim. Como falou em Deuteronômio, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, eu preciso ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Palavra para nós. O jovem, como nós vimos semana passada, às vezes quer se aperfeiçoar, quer abandonar o pecado, mas não dá conta de abandonar o pecado, quer abandonar um vício, quer abandonar algo, mas em nós mesmos você não dá conta. Mas só que na palavra, ela fala lá em Salmo 119, 9, que como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Fala, observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para contra ti eu não pecar. Ou seja, a salvação, irmãos, está em nós colocar o quê? A nossa mente no Espírito. Não eu preciso me esforçar para colocar a mente no Espírito. Eu vi uma frase uma vez, que ela é assim: cuide de seus pensamentos, porque seus pensamentos se tornarão suas palavras. Cuide de suas palavras, porque suas palavras se tornarão suas atitudes. Cuide de suas atitudes, porque as suas atitudes se tornarão suas práticas. Cuide de suas práticas, porque suas práticas vão se tornar o seu hábito. Cuide do seu hábito, porque o seu hábito vai se tornar o seu caráter. E cuide do seu caráter, porque o seu caráter será você. Então aqui, fala que começa com o quê? Cuide dos seus pensamentos.
né? Quando a mente fica vazia, a gente começa a pensar nas coisas da terra. Vocês reparam que tudo que a gente começa a pensar demais, o que que é? Aí sai da boca, na boca, porque a boca fala o que está cheio o coração. Não é por isso que você toca em pessoas, por exemplo, e só sai ou é carro, né? Quem assiste muito jornal, por exemplo, você toca nele, só sai, morreu fulano, morreu ciclano. Tem irmãos que você toca neles, só fala do obituário do Jadapax, né? Toda hora que você toca nele, você viu o obituário aqui do Jadapax aqui? Porque a mente só fica posta nas coisas, irmãos. Então cuide de seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão se tornar o quê? Suas palavras. E as suas palavras vão tornar o quê? Suas atitudes. Você começa a praticar o que você fala. Por isso, irmãos, que é importante, os irmãos estão percebendo que como que é importante nós cuidar da mente e no espírito? Por que que o Senhor está falando para nós de inculcar a palavra, de ocupar nossa mente com a palavra? Porque, como tem o ditado aí, mente vazia é oficina do diabo, irmãos. Aí nós ficamos o dia inteiro só maquinando as coisas da terra. Mas com essa folha da imersão, o dia todo, irmãos, né, eu posso estar lá, tiro o meu papelzinho. Oh, Senhor Jesus, por isso ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, Senhor Jesus, por isso ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, não tenhamos um coração endurecido. Senhor Jesus, meu coração está endurecido. Vamos ter um coração trabalhado pelo Senhor, que inculca a palavra de Deus e ouve a palavra do Espírito. Está vendo? Poucos minutinhos no dia você pode o quê? Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos. Né? Nós podemos estar ocupando, né? Não deixar vago. Senhor Jesus, a mente nossa, irmãos, ela tem duas aberturas. Duas portas de entrada para a nossa mente. Uma é os olhos, tudo que você vê entra para sua mente. Você não percebe, mas está lá gravando. As crianças, os pais que têm crianças, os adolescentes, precisam, né, já perceber tudo que estão vendo, está entrando para a nossa mente. E o outro canal de abertura são os nossos ouvidos. Tudo que nós ouvimos vai também se formando dentro de nós. Diz a história que na guerra, né, do nazista lá, né, com o Hitler lá, fala que uma das maneiras que eles faziam para escravizar o povo era colocar as músicas alemãs, as músicas deles. Porque quando o povo começava a ouvir, eles iam perdendo a sua cultura, iam sendo escravizados, irmãos. Então, às vezes, no mundo não é assim, aí fica ouvindo música do mundo, essas coisas, música mundana aí, que só fala de beber, trair, não é? Sair. Aí você não percebe, mas essas coisas estão entrando na sua mente. Essas coisas estão entrando, né, eu posso, né? Eu posso beber, eu posso sair, eu não preciso aceitar isso. Então essas coisas estão entrando. Séries, novelas, irmãos, tudo isso vai entrando na nossa mente. E no final, quando entra na nossa mente, de repente, nós temos atitude que nós o quê? Ficamos surpreendidos. Mas então, irmãos, o segredo é o quê? Amarrar nossa mente no Espírito. É nós ouvirmos a palavra do Senhor. É nós imergirmos. Por isso que nós vimos aqui em Êxodo 19, capítulo 5. A primeira coisa que o Senhor falou foi a importância do ouvir. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que o Senhor falou agora, pois, se diligentemente, irmãos, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade. Irmãos, estão vendo a importância do ouvir? Apocalipse capítulo 1, versículo 10.
Senhor Jesus. Amém. Bem, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Até aí, tá bom. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então aqui, mais uma vez, o Senhor falando para nós. Qual que é o nome da série que nós estávamos vendo aqui até esse final de semana? Os irmãos lembram? A série de mensagens que o irmão Pedro tem falado? Os irmãos sabem, não? Não, fala forte, qual que é, irmãos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça, irmãos. Foi isso que o Senhor falou. Quem tem ouvidos, ouça. Bom, a importância, né? Já nesse final de semana, né, o irmão parece que falou que nós vamos começar, ele vai começar a entrar em João, né? Vai entrar no livro de João. Louvado seja o Senhor. Quem ouviu a live hoje, né? Pôde acompanhar, né? O falar profético. Né? Vai começar a ver o livro de João. Mas aqui fala, quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, o ouvir é muito importante. Porque o ouvir, ele está diretamente relacionado com o coração. Né? Mateus 13, versículo 15. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mateus 13, versículo 15. 15 e 16, amém? Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com o ouvido, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então fala assim, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram, de má vontade ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, estão percebendo a importância do ouvir? O ouvir, ele está ligado ao coração, irmãos. O ouvir diligentemente a palavra do Senhor. Ele está conectado. Nós precisamos pedir ao Senhor um coração simples para ouvir. Um coração sem reservas para ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pela palavra, né? Quando nós ouvimos a palavra, nós somos transportados. A fé é gerada em nós. A fé, ela é a própria pessoa do Senhor. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra. Então, quando eu ouço a palavra, eu sou transferido de esfera. O Senhor abre para nós a porta da fé. Ó Senhor Jesus. O Senhor possa nos dar graça, né? E além do ouvir, nós precisamos saber, irmãos, discernir. Nós vamos discernir quem que fala conosco. João capítulo 10, fala lá que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor. Quando o pastor chama ela pelo nome, as ovelhas reconhecem. Você reconhece a voz do pastor? Você tem discernimento de quem está falando com você hoje? Não eu aqui, mas de maneira prática, dando direção para a obra. O Senhor tem usado, irmãos. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Agora, o ladrão fala que ele não entra pela porta. O ladrão vem sorrateiro. Ele vem com as ideologias. Ele vem com outra linha, se desviando do foco. Mas o pastor, quando ele fala, as ovelhas ouvem sua voz. Eu lembro de João, fala que quando o Senhor ressuscitou, Maria estava lá procurando ele, Maria conversou com o jardineiro, mas quando o Senhor Jesus chamou ele pelo nome, Maria. Aí tem um hino que fala, que
e é a voz do amado meu, do meu Jesus. Encontrei o meu Jesus. Ali quando o Senhor falou, quando ele chamou Maria, fala que ela reconheceu a voz do Senhor, irmãos. Irmãos, o Senhor hoje está chamando o nosso nome. Ó Senhor Jesus, nós vamos reconhecer a voz do nosso amado e nos voltar para Ele. Mas, irmãos, Senhor Jesus, nós vimos que essa semana que obedecer, simplicidade, obediência, né? E foco. Mas eu só posso ser obediente se for mediante a palavra de Deus. É impossível eu ser obediente se eu não receber a palavra, porque é a palavra que vai trabalhar em mim. É a palavra que vai me fazer obediente, que vai tirar todo questionamento, toda razão. 2 Coríntios 10, capítulo 4. Oh, Senhor Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Bem, vamos ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não fala que as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando-nos a sofisma, destruir as fortalezas da nossa mente. Porque desde a queda, quando o homem pecou, quando o pecado entrou ali, o ser humano ele herdou vamos dizer, ele herdou uma herança maldita de Satanás ali, que está no corpo do pecado, que é a rebelião e a desobediência. O ser humano, ele já nasce com isso. Por exemplo, uma criança, ela não precisa fazer curso para ser rebelde. Ela não precisa fazer curso para desobedecer. Né? Já vê as crianças vai, o pai fala assim, não sobe aí não. Aí dá 2 passos, dá uma olhada pro pai, né? Aí a mãe, não sobe aí não. Aí dá mais aquela risadinha, vai, sobe. Na hora que assusta, o que ela está fazendo? Subiu lá onde o pai falou e a mãe que não era para subir. Porque a desobediência, ela está dentro do ser humano. Né? O bebezinho, quando ele está insatisfeito, quando ele não quer ficar no berço, ele chora até a mãe ir lá. E ele, ou seja, ele chora e mostra, quem manda aqui sou eu. Né? Você vai me pegar porque eu não quero ficar no berço. Então, o ser humano, tá vendo, irmão? Nós já nascemos com esse DNA. Mas o que vai mudar esse DNA nós? É a palavra de Deus. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala que precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela que vai salvar a nossa alma de toda essa rebelião, de todo esse questionamento. Né? Quando você, irmão, que está questionando a palavra, não fica triste, não. Não fica se autocondenando, não, porque essa condenação não é sua, não, tá? Essa condenação é do diabo. Tá? Então, se tem alguma coisa questionando você, né, por um lado você fica aliviado, que não é você. Mas por outro, você já fica preocupado que quem está falando na sua mente é o diabo. Porque ele é que é rebelde, ele é que é desobediente. Por isso nós temos que ir com a mente no espírito, irmãos. Senhor Jesus. Então fala que elas são poderosas em Deus, né? Deus, né? E aqui fala aqui, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha aqui o encargo da palavra dessa semana de novo. Levando cativo todo pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Então a palavra ela precisa levar cativo, irmãos. Nosso pensamento, obediência a Cristo.
Porque se a gente deixar os pensamentos vagos, irmãos, o Senhor não vai cumprir a vontade dele. Efésios capítulo 1, os irmãos não precisam de ler, mas no versículo 9 a 10, mostra que o desejo do Pai é que Cristo encabece todas as coisas. Né? Que fala ali que ele quer, o desejo dele é que converter todas as coisas em Cristo. E para isso, ele usa a igreja. Em Efésios 1, 22 fala que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, irmãos, como que o Senhor ele vai governar, encabeçar essa terra, se o Senhor, falando no nosso linguajar normal, se o Senhor não manda nem na igreja? Como você vai educar, mandar, como diz, na casa dos outros, se você não manda nem na sua? Você não tem base para isso, hein? Quando Paulo escreveu para Timóteo, os diáconos, eles falaram que uma das características dos diáconos é o quê? Que governe bem a sua casa. Porque se ele não governa bem a casa dele, como ele vai governar a casa de Deus? Então, irmãos, como que o Senhor vai reinar, governar essa terra, se o inimigo olha para ele e fala assim, mas peraí, você não governa nem no seu povo lá, você não manda nem Deus. Você está falando que vai reinar aqui? Quando faço um chamamento lá, por exemplo, jovens que estão aí, dia 12 e 13, dia 12, vai ter o quê? A fábrica de vencedores. Aleluia, vai ter a fábrica de vencedores. Eu não estou pressionando você aí não, mas se você está liberado e tem condição de ir, no ônibus não tem lugar mais. Mas se você pode ir na conferência, e você não quer ir, aí o inimigo vai falar o que para o Senhor? Como é que você vai mandar no... Como é que você vai mandar no seu aí imundo aí? Olha lá o seu povo lá. Você fez um chamamento para eles ir para a conferência, mas eles não vão não. Você fez um chamamento aí para ir para a praça, para pregar o evangelho, porque quando vem um chamamento, esse chamamento não é de homens, irmãos. Nós temos que ver que esse chamamento é de Deus. Né? Quando há uma convocação para as irmãs saíram hoje para pregar o evangelho, saíram? As irmãs não saíram. Então, quando há uma convocação, quem está chamando, quem está tocando a trombeta é Deus. Mas só que Deus chama, irmãos, e eu não reajo. Por isso que o Senhor precisa levar, tá vendo? O meu pensamento, a obediência a Cristo, porque, irmão também, é dia de pregar o evangelho, sábado, trabalho a semana inteira, tem que arrumar minha casa, tem que fazer minha unha, né? Tem que ir no salão e as marcas pregação do evangelho. Irmãos, aqui fala assim, tem uma palavra aqui, versículo 6, 2 Coríntios. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Uma vez completa a vossa submissão. Quer dizer, uma submissão, mais ou menos, não serve para Deus. Uma vez completa a vossa submissão, irmãos. O Senhor, Ele quer alcançar em nós a submissão completa, irmãos. A submissão completa. Eu não posso ser submisso só quando é conveniente para mim. Nisso eu sou submisso. Mas quando as coisas não são convenientes para mim, se ligou? Quando não são convenientes para mim, aí eu não sou submisso, irmãos. O Senhor precisa trabalhar em nós, irmãos. Para o Senhor, através da palavra, para Ele trazer o seu reino de volta. Então, irmãos, é por isso que o Senhor está usando os adolescentes e as crianças. Porque Ele tem esse trânsito livre no coração deles. Né? Quando o Senhor chama eles para pregar o evangelho, eles não têm resistência. A submissão deles é completa. Mas a minha submissão, ela é o quê? Ela é meia boca. É parcial, né? O Senhor chama, hoje eu vou, hoje eu não vou. Irmãos, o Senhor precisa trabalhar em nós, irmãos. O Senhor precisa tirar os questionamentos em nós. Nós que vivemos a vida da igreja, irmãos, nós não temos direito de faltar de reuniões.
Sabe por quê? Porque o Senhor nos comprou, irmãos. Nós somos escravos dele. Eu não tenho direito de escolher que serviço eu vou querer servir. Eu não tenho esse direito, porque o Senhor, Ele quer o quê? A minha completa submissão. Por isso que Colossenses 2, versículo 26... Ó Senhor Jesus, amém. Colossenses capítulo 2. Ó Senhor Jesus, está errado? É aquele que fala que o Senhor quer levar, o Senhor quer trabalhar em nós. Amém. Apresentar todo o homem perfeito em Cristo. É Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 28. Amém? Amém. O qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. A fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Perfeito aqui quer dizer sem carência. Ou seja, quer dizer completo, finalizado. No grego, sem carência, completo, finalizado. Ou seja, Deus quer trabalhar em nós de maneira completa e finalizada. Nós, as nossas coisas, nós gostamos das coisas mais ou menos, né? Quando a gente está com pressa. Né? Alguém está fazendo alguma coisa assim, eu quero levar essa água de presente. Aí a pessoa, peraí que eu vou embrulhar para você. Não precisa não, pode me dar aí desse jeito mesmo que tá bom. Né? Não pode deixar que eu faça isso em casa, não. Aí a pessoa está arrumando, não pode deixar. Nós gostamos não estamos nem aí se as coisas estão completas. Mas a obra de Deus, ele fala em Filipenses que ele que começou a obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso ele está trabalhando em nós, amém? Senhor Jesus. Irmãos, para encerrar, eu gostaria de só ler. Nós já lemos sexta-feira aqui, imersão de sexta-feira. Imersão de sexta-feira, ponto 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amém. Sexta-feira, amém? Os adolescentes, 3. Os adolescentes estão sendo escolhidos pela simplicidade. Os capitães e todos os demais irmãos e irmãs também precisam se tornar simples para participar dessa forma. Para participar dessa forma, todos entraremos na boa terra, pela porta aberta por Josué, por Caleb e Josué. Do contrário, permaneceremos no deserto. Deixamos nossas opiniões de lado e sejamos obedientes a Cristo, a ponto de constituirmos um tecido acabado e pronto. Quando a igreja chegar ao nível de obediência, Cristo voltará. Amém? Cristo voltará. Tecido, aqui fala tecido acabado e pronto. O Senhor quer as coisas prontas. Quando a igreja chegar nesse nível de obediência, Cristo voltará. Aleluia, Jesus é o Senhor. Você está orando, irmãos, para finalizar, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu na tua obra, Senhor. O Senhor nos colocou na vida da igreja. Senhor, a vida da igreja é essa caverna de Adulão, onde nós somos os rejeitados, Senhor, os renegados, mas o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, somos esse pequeno rebanho, Senhor, que não tem influência aí no mundo aí fora.
mas o Senhor quer contar com cada um de nós. Por isso, Senhor, trabalha em nós, no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos que toda rebeldia, Senhor, toda desobediência seja levado cativo, Senhor. Que eu possa completar a sua obra em nós. Ó, nos leva a ser simples e obedientes. Senhor, tira de nós toda complicação ao ouvir a tua palavra, ao praticar a tua palavra. Senhor, guarde o nosso coração, Senhor, na simplicidade e também na pureza que é devida a Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém.